Uma pergunta que muitos amigos, contadores de histórias, até escritores me perguntam é: aonde eu encontro história para contar? Eu acredito que hoje, principalmente na atualidade, a gente está muito direcionado a acreditar e a fazer e a buscar na literatura as histórias. A gente vai lá, compra livros e deles a gente usa a nossa voz para dar voz àquela história. Mas não é todo mundo que consegue todo mês comprar um livro novo, não é todo mundo que consegue ter acesso a literaturas diferentes. Às vezes tem lugares que só tem a literatura aquela básica, né? Ou aquela famosa que vende o momento. Então eu sempre conto para as pessoas e digo assim: tudo é história. História está em todos os lugares. A literatura é muito importante, mas existe outros lugares para a gente buscar histórias. A internet é um. Na internet, quantas histórias a gente pode digitar ali no Google e descobrir? Quantas histórias a gente pode encontrar ali com acesso? Outra coisa, também outra ferramenta que a gente pode utilizar, são os nossos sonhos. Os nossos sonhos são histórias, e histórias de sabedoria. Se a gente pegasse os nossos sonhos e escrevesse eles toda vez que a gente acorda, a gente poderia pegar fragmentos deles e contar histórias. Por que não? Eu faço isso. Eu tenho muitos caderninhos de muitos sonhos que eu tenho e volta e meia eles viram histórias, peças de teatro, títulos de música. Ixi, minha gente, viram cada coisa que vocês nem imaginam. Outra coisa, por que a gente não pode ler uma história e se encantar por um pedacinho dela e pegar esse pedacinho e criar uma outra história como subsídio, como referência, como a poesia da vida? Ali dá pra gente criar histórias. Outra coisa, por que eu não posso ficar na janela da minha casa, do meu apartamento, vendo o que acontece por fora e contando as histórias da vida? As histórias da rua, colecionando as histórias da minha cidade, das minhas gerações. Vá conversar com a sua tia, com a sua avó, com o seu primo. Peça as histórias deles para contar as histórias. Outra coisa, pegue imagens da internet, de revista, baralho, baralho cigano, baralho indígena, o que for. Tira uma carta, pega essa imagem, cria uma história. As histórias então estão em todos os lugares. Não só na literatura. A literatura é uma referência linda, que se a gente também não se abastecer dela, a gente também não tem tanta criação. Mas tem gente que não se abastece da literatura e tem muita criação. Vá observar as árvores, sentir o vento. Quando a chuva cair, feche os olhos e pergunte para ela o que ela tem para te contar. E conte aos outros o que ela te contou. Faça isso com tudo. As histórias estão em todos os lugares. Então, só basta a gente ter a sensibilidade de compreendê-las, de encontrá-las e de sair por aí contando, como se fosse as histórias mais reais que a gente ouviu, viu e sentiu.